Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos aqui presentes, os irmãos que estão em casa. Nós vamos dar continuidade, né? Está no manhã a nossa escola bíblica dominical. Hoje, lição número 3, né? Foi anunciada aqui. Essa classificação é para efeito didático, né? Que os dons de revelação, você também vai usar a fala, né? Como ele vai classificar lá na frente, também os dons de elocução, né? Então, é só uma forma didática de você classificar os dons espirituais. Então, dentro desta fala sobre essa classificação dos dons da revelação, o irmão aqui apresentou 3. Quais são esses 3 dons? Os três dons que estão classificados como revelação. No primeiro tópico, nós vamos tratar sobre a palavra da sabedoria. O segundo tópico é sobre a palavra da ciência, né? E o terceiro, o discernimento dos espíritos. Certo? São esses 3 tópicos. Eu achei interessante aqui na nossa verdade prática que o irmão citou aqui, que os dons de revelação divina são indispensáveis para a igreja na atualidade. Essas são ferramentas indispensáveis na utilização da igreja hoje. Aí ele diz o porquê desse enunciado, né? Por que é necessário esses dons hoje? A resposta é: vivemos em um tempo marcado pelo engano, certo? Um tempo marcado pelo engano. A gente não vai estar aqui dando exemplos, maus exemplos, do mau uso desses dons, porque se a gente fosse relatar, são absurdos, né? Mas nós queremos tratar aqui sobre a definição, né, o que é cada um desses dons, né, a questão dos exemplos bíblicos, que nós vamos ver, né, os bons exemplos bíblicos, as definições e o propósito de cada um deles, né? Então, iniciando o tópico 1, trataremos aqui da palavra da sabedoria, que ele já vai dando um conceito sobre o que é a palavra da sabedoria. Na sua revista que você está em mãos ou em casa, você tem uma revista da nossa segundo trimestre, ele vai dizer que o termo palavra, né, a palavra, o que é a palavra em si? É uma expressão, exprime, né, uma manifestação verbal ou escrita. Então, esse é o conceito em si da palavra, né? O que é a palavra, né? Exprime uma manifestação verbal ou escrita, certo? Agora, segundo os dicionários aqui, né, a palavra sabedoria, primeiro nós estamos definindo o que é a palavra, e agora a sabedoria, né? Significa também discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas, né? Está falando tanto da sabedoria humana, como da sabedoria que provém de forma sobrenatural. Acredito que os dons, esses dons da palavra da sabedoria, ele não é algo que você vai aprender com estudos, você vai entrar na faculdade, você vai conhecer todas as artimanhas da psicologia, né? Que tem gente que tem essa questão de você começa a perguntar ao outro, daqui a pouco ele conhece a pessoa só nas perguntas, né? Não sei se você se lembra, antigamente tinha um método que a pessoa, tipo essas pegadinhas, né? A pessoa ligava para você, eu quase que caí uma vez.
aí se passando como uma pessoa, e essa pessoa começava a passar a ligação para outra, e ele começava a fazer perguntas pessoais sua, e daqui a pouco a pessoa já tinha todo aquele fichário seu, né? Aí ele fazia tipo um golpe da praça mesmo, para você colocar um dinheiro. Ultimamente eu não tenho visto mais não, mas sempre tem essas questões, né, da mentira, do engano, né? Então o homem, às vezes ele usa a sabedoria humana para, né, para coisas boas e ruins, né? Mas a sabedoria que vem do lado sobrenatural, ela é proveniente de Deus, certo? Então, dando sequência aqui, né, nesse conceito ainda de sabedoria, palavra da sabedoria, segundo o que está aqui no versículo 8, a leitura bíblica em classe, que vocês leram, porque a um pelo Espírito, Deus distribuiu os dons. A um ele dá o quê? A palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então ele distribui a palavra da sabedoria. E o que consta aqui sobre a definição do que é a palavra da sabedoria? Nós definimos a sabedoria, a palavra, agora vamos, né? Esse dom específico, palavra da sabedoria. O que é? Refere-se a uma capacitação divina. Notaram aí? Capacitação divina. De que forma? Sobrenatural. Não é algo estudado, não é algo aprendido nas escolas, mas é um dom sobrenatural. Certo? Com qual objetivo? Para a tomada de decisões sábias, né? Tem decisões que de repente a pessoa recebe uma orientação de Deus, uma palavra de orientação, e aquela palavra dá certinho para aquela decisão que a pessoa vai tomar. Seja também numa decisão sábia e em situações ou circunstâncias extremas e difíceis, né? É uma situação que a pessoa está passando uma luta grande, aí ele recebe de Deus, né, algum irmão, Deus usa uma pessoa para trazer uma palavra de sabedoria, para orientar aquela pessoa naquela tomada de decisão, ou para que ele possa desvencilhar de um momento de extrema dificuldade, de extrema momento difícil da vida, né? Você precisa da direção de Deus. Então a palavra de sabedoria tem esse conceito, né? Aqui que nós definimos. Outro conceito, segundo o outro teólogo aqui, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, certo? É a sabedoria de Deus. Ou, mais especificamente, é um fragmento, só um fragmento da sabedoria divina, que nos é dado por meios sobrenaturais. Os irmãos percebem que as pessoas que, não é que a pessoa seja totalmente iluminada, não, ele recebe de Deus a sabedoria para um determinado assunto, para uma determinada situação, para uma tomada de decisão que ele vai tomar, né? Então são questões, como eu falei, capacitações de forma sobrenatural. O último aqui, a definição, um fragmento dessa sabedoria que vem do alto, né? Que nos é dada por meios sobrenaturais. Então, esse é uma definição do que seria a palavra da sabedoria, certo? Então, ainda nesse tópico da palavra da sabedoria, nós vamos aqui tratar sobre o que a Bíblia fala sobre a palavra da sabedoria, claro, irmão. Quais são os exemplos que nós podemos vislumbrar aqui, entender o que seria então a aplicação dessa palavra da sabedoria. Tem tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, né? Ele diz aí que no Velho Testamento, né, algumas pessoas foram usadas com essa palavra da sabedoria, e nós até podemos aqui exemplificar bem direitinho
tem os textos, né? Vamos lá. O texto bíblico está lá em Gênesis, é uma passagem bastante conhecida do Velho Testamento, o versículo 41. Esse capítulo 41 do primeiro livro da Bíblia é uma história que a gente já viu filmes, pregações, até as crianças já, 41, 14, né? E são lições preciosas. Aqui Deus, como soberano, agora interessante esse versículo aqui que eu vi na revista, né? Que Deus revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então Deus fala, tem lá em Jó que Deus fala de diversas formas. Uma das formas é sonho. Agora escute bem, nem todo sonho é revelação. Porque tem irmãos que, irmão, eu sonhei assim, uma coisa assim, um vulto e tal, e daqui a pouco ele quer espiritualizar tudo. Ele quer que todos os sonhos que ele, às vezes os sonhos tem as questões naturais da vida, né? Você vai dormir cansado, aí você sonha. Mas não é todo sonho é revelação. Tem sonhos específicos. Por exemplo, Deus deu sonho aqui a uma autoridade. E de repente ele viu, né, a narrativa aí mostra, bíblica. Vocês sabem, né? As 7 vacas magras, aquela questão das vacas gordas, depois as espigas. Todo esse relato bíblico foi um sonho que trouxe uma revelação. Só que o faraó não estava discernindo nada sobre aquele sonho. E aí vem até José que recebia essa palavra, né, de interpretar, de trazer uma palavra que pudesse descobrir o que Deus estava querendo falar. E eu percebi aqui, né, o relato de José, no versículo 25 do 41 de Gênesis. O sonho de Faraó é um só. O que Deus vai fazer, notificou a Faraó. Deus revelou no sonho, mas Faraó não estava entendendo a mensagem, a palavra que Deus queria dizer através daquele sonho. E aí Deus deu o entendimento, né, a sabedoria a José, versículo 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem os 7 anos e haverá uma grande fartura e toda a terra do Egito. Depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque a coisa é determinada, que Deus há de fazer, e Deus se apressa a fazê-la, certo? Eu achei, ele deu a revelação do sonho. O sonho é isso, isso, isso. A palavra da sabedoria. Deus revelou, Deus mostrou, Deus comunicou o que Ele quer fazer e o que vai acontecer durante esses próximos anos. E além de revelar o sonho, Ele trouxe uma palavra de sabedoria sobre o plano, de como, a orientação de como ele deveria fazer. Porque se de repente você tem 7 anos que você ganha um bocado de dinheiro, né? Trazendo aqui para o nosso contexto. Aí você naqueles anos você só faz, você não ajunta, você compra, você gasta dinheiro, você vai para lá e tal. E aqui ele deu um ensinamento, né? Ele é como se fosse um ministro da economia, né? Ele diz, você vai ter muita abundância, mas você pega 1/5 e você vai guardando, vai estocando o alimento, vai estocando, porque vai ter um período da escassez, você vai
usar quando estiver faltando. Agora voltando aqui para as necessidades, porque as pessoas quando ganham muito dinheiro, elas compram o necessário e o extra, né? Realmente tem muito dinheiro, compra até coisa que ele nem precisa. E quando você está na prova, você só tem um dinheiro para comprar o que é necessário. O pão nosso cada dia. Então, a revelação que Deus deu, que a palavra de sabedoria foi que ele pudesse ajuntar, que ele pudesse economizar. E ainda deu uma dica: escolhe um homem sábio. Escolha uma pessoa, um governador, que tome 20% das suas farturas, ajunte toda essa comida e tal. Ele ainda deu uma dica, né, que poderia... Claro que na verdade ele exigia um administrador fiel, sábio, para esta obra, né? Então o conselho foi dado, a palavra foi dada, era um momento decisivo. Então a gente observa que na vida, né, a gente tem que aqui Faraó recebeu uma iluminação deste homem, esse jovem de Deus, né? Uma revelação de Deus, uma palavra da sabedoria, e foi bem aplicado, viu, irmão? Porque o Faraó até promoveu ele de prisioneiro a governador. Veja aí, a pessoa crescer assim, de prisioneiro a governador do Egito, foi uma promoção lá, decretada pelo próprio Faraó, né? Bem, outras palavras de sabedoria, além dessa de José, mas aqui o comentário que ele concerne aqui, ó, a interpretação do sonho de José, de Faraó através de José, o filho de Jacó, como nós falamos. Ele não apenas interpreta os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente, é um admirável exemplo do dom da sabedoria do Antigo Testamento. Vocês lembram daquela passagem bíblica que Deus deu a sabedoria a Salomão, né, diante daquelas mulheres? E ali Salomão, só pela graça de Deus, né, Deus, qual era a mãe? Que só a gente sabe que a Bíblia diz: ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor não te abandonará. Mas é natural o sentimento de uma mãe em proteger os seus filhos, né? Quando Salomão vê uma situação ali de decisão, em que uma mãe queria o filho que estava vivo e a outra disse que não era dela, aí ele foi: não, vamos matar a criança, vamos dividir no meio. Aí a mãe verdadeira disse: não, pode entregar para ela, eu não quero, antes que o meu filho viva, mas fique com essa mãe aí. Mas aí Salomão percebeu, né, entendeu e deu o decreto, a palavra, de que a mãe verdadeira jamais exigiria a morte do seu próprio filho. Como de fato, essa palavra foi uma repercussão muito boa dentro do reinado de Salomão, que comprovou o que Deus tinha dado a ele. E eu li aqui esse relato, irmãos. Irmão Salomão, ele se destacou nessa questão da sabedoria, muito importante. Além dos conselhos, ele escreveu Provérbios. Veja aí no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, né, versículo 29. Eu estava lendo hoje aqui, entendi. Deu a Salomão, né, assim, um dom de Deus, o dom da palavra, a sabedoria, e muitíssimo entendimento. Capítulo 4, 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente. Entende? Todos os do Oriente. E de que toda a sabedoria dos egípcios. Olha aí, que bênção. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, Eziraíta, e do que Emã, e Coleol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. O nome aqui está falando da projeção, né? Se quer uma palavra de sabedoria, aconselhe-se com o rei Salomão. E isso foi notório em todas as nações. Isso até é uma forma dele promover o nome do Deus que ele servia, né? O Deus que tinha doado a ele
o dom da palavra da sabedoria. E diz mais, e disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores. É interessante que a sabedoria de Salomão, Deus explorou aqui o lado natural. Ele conseguia perceber de coisas pequenas, a natureza, das alimárias, de todas as questões naturais, ele conseguia extrair palavras sábias para a vida prática das pessoas. O livro de Provérbios é só coisas naturais sobre a questão das alimárias, das plantas, para um entendimento de uma palavra de sabedoria para o viver, para uma vida sábia. Além disso, nós temos aqui, desde o cedro, né, das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou de animais, das aves, dos répteis, dos peixes, e vinham de todos os povos ouvir. No caso aqui, um exemplo é a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão. Todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Então, os irmãos vejam aí que essa palavra foi um dom que Deus deu a ele, né? O Senhor disse: pede o que queres que eu te dê, e ele pediu a sabedoria divina. E aí ele conseguiu, enquanto ele esteve com Deus, né? Teve um momento que ele se afastou de Deus. Eu creio que ele posteriormente ele retomou, né, o caminho já na sua velhice, mas ele passou por um período de afastamento, né? Mas isso não tira o brilho daquilo que Deus tinha feito na vida dele, né? Deixou 3 livros escritos pelo rei Salomão, os Cantares, é um livro poético, é um livro que fala do amor conjugal, o livro dos Provérbios, a sabedoria prática da vida, e por último o livro de Eclesiastes, que é um livro de um sábio já antigo, que reflete toda a situação da vida, sobre qual é o bem maior da vida. Então, aqui está esses exemplos bíblicos, mas eu tenho outros exemplos da palavra da sabedoria que está no Novo Testamento. No parágrafo seguinte, nós vamos poder descortinar aqui o que está escrito na nossa leitura bíblica em classe. Que foi o que vocês leram? O irmão leu 3 textos, não foi? Capítulo 6, versículo de número 8, do livro de Atos dos Apóstolos. O diácono Estevão, ele foi consagrado ao diaconato, né? Mas ele tinha uma veia evangelística, né? Ele começou a pregar, a discorrer sobre a palavra de uma tal forma que ele conseguiu calar os contradizentes. Vejam aí o versículo 8 da nossa leitura bíblica em classe. Estevão era cheio de fé, cheio de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Havia essa disputa aqui é como se fosse uma disputa teológica, doutrinária. Alguém vai dizer assim: irmão, religião não se discute. Não se discute quando você não sabe de nada. Mas quando você conhece a Cristo, conhece a palavra, e você vê pessoas no engano, na mentira, e você ficar caladinho ali, aí você está... Claro que você não vai partir para a briga, mas inspirado por Deus, Deus vai... Porque tem momentos, Jesus aconteceu isso também com Jesus, que a situação que os religiosos, até a pessoa ímpia mesmo, chega, e aí, irmão, assim, 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 tem que fazer isso e isso. E o que tu diz, irmão? Aí só Deus que vai lhe dar a palavra da sabedoria na hora. Não é, Duda? Fizeram isso com Jesus, né? Bem, aqui eu tenho uma moeda, tem que dar a moeda, o imposto, e os teus discípulos têm que pagar imposto. Aí o que tu me diz? Cada pergunta daquela era uma forma de querer derrubar.
de querer ver Jesus entrar em contradição, né? E aqui também Estevão e muitos de nós enfrentamos esses embates no dia a dia. E aí a gente precisa da orientação de Deus para a gente não ser agressivo, para a gente não ser mal educado, mas a gente receber de Deus a palavra da sabedoria para dizer para aquela situação. Veja o versículo 10. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Irmãos, quando Deus fala através da palavra da sabedoria, cala a boca dos contradizentes, porque não tem argumentação. Porque a palavra que Deus dá, uma orientação, uma palavra na hora, como ele deu a Estevão, as pessoas ali não podiam resistir a essa sabedoria que Deus estava dando. Então esse é o exemplo bíblico do Novo Testamento, mas eu posso aqui ainda avançar no terceiro subtópico, que fala sobre liderança sábia, certo? A palavra da sabedoria é um grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal, né? Às vezes uma pessoa numa situação que precisa de uma palavra de aconselhamento, então esse é o momento ideal para aplicar a palavra da sabedoria. Em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral, é outra forma. Entretanto, tenhamos cuidado, viu? Para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não a nossa. E que nós tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Então, ele orienta aqui a você não confundir os seus anseios, as suas opiniões com a sabedoria divina, né? A sabedoria divina é algo que Deus dá ali no momento, num aconselhamento, numa situação adversa, numa contradição de palavras, onde você tem a palavra de Deus e você coloca em pauta, e a palavra de Deus ela elimina todos os contradizentes, certo? Claro que aqueles que não creem, aí o problema é deles, né? Mas quem acredita na palavra de Deus, nós continuemos nela. Então, palavra da sabedoria, irmãos, já dei exemplos práticos do nosso dia a dia, né? Da nossa lida, da nossa caminhada, dos nossos embates com familiares, embates no trabalho, ou até mesmo no contexto cristão, tem irmãos que gostam de polêmica, né? Tem irmãos que querem saber textos polêmicos, que nem os teólogos da antiguidade fez o fechamento, mas tem pessoas que querem saber coisas que... Aí, irmãos, as coisas reveladas pertencem aos homens. Os mistérios de Deus, nem tudo Deus... O que está revelado na Bíblia é para o nosso entendimento, para a nossa vida, né? Tem gente que quer saber além da Bíblia, mas não é certo. Aí, mas descobrir só na eternidade. O segundo aspecto da mensagem aqui, o segundo dom que compõe didaticamente a revelação, é a palavra da ciência. O que é isso? O que é a palavra da ciência? Aqui, segundo a definição, se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito Santo acerca das revelações dos mistérios de Deus, certo? Aqui é algo também recebido de Deus, sobrenatural, né? A palavra é aquele conhecimento que ninguém sabe, que ninguém tem, mas Deus dá a uma pessoa a ciência de um acontecimento, de algo que está acontecendo com outra pessoa. Então, veja bem, o Espírito Santo vai iluminar aquela pessoa, trazer ali algo. Por exemplo, Jesus é Deus, mas ele foi homem, né? Como homem, ele estava nas suas limitações
Ele sendo Deus, sendo homem, mas como homem ele recebeu uma revelação sobre um apóstolo que estava... Ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael, né? O Senhor contou um segredo. Na verdade, tem muitas conjecturas. Não cabe a mim aqui agora explorar sobre esse assunto. Mas é algo que só entre Deus e Natanael, né? E Jesus disse, eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. Natanael abriu o coração. Disse, meu Deus do céu, tu és o Cristo. Calma, Natanael. Só porque eu falei esse segredo que só tu e Deus sabia, e coisas maiores do que essa você vai ver. Anjo de Deus subindo e descendo diante do Filho do Homem. Então, a palavra da ciência é algo que ninguém conhece. O texto esse exemplo de Daniel, né? Diz que ele revela o profundo e o escondido. Deus revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, este é um dom, palavra da ciência, que também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Fatos e circunstâncias ocultas. Aqui ele fala um exemplo bem claro. Você sabe qual foi a pessoa que foi atrás de umas jumentas do seu pai, de uns animais, e voltou com a revelação do profeta de que ele seria o futuro rei de Israel? Saul. Rei Saul foi atrás das jumentas, aí acabou indo para a casa do profeta. O profeta, Deus revelou a ele que o povo no capítulo 12 queria, capítulo 11, né? Queria na verdade, acho que é o capítulo 9, ali, o povo queria um rei, semelhante às nações, 1 Samuel. Aí Deus disse para Samuel, eis aí o homem vai vir aqui à tua casa, e tu vai dizer para ele assim, assim, assim. E ele vai dizer assim, olha, e não se preocupe, já foi encontrado aquilo que foi perdido. Quer dizer, Deus revelou ocultamente, trouxe à tona, e aquele segredo ficou com Saul e com Samuel, e Saul não contou nem para ninguém, porque tem coisa que você tem que ficar só com Deus mesmo. Então, posteriormente, ele foi revelado, né, ele foi anunciado que seria o rei de Israel, primeiro rei. A função do dom da palavra da sabedoria, qual é a função desse dom? A palavra da ciência, melhor dizendo. A função dele não visa servir propósitos triviais. Não visa servir propósitos triviais. Tem gente que quer, como ele falou ali, quer revelar coisas que Deus não disse, né? E às vezes Deus usa um irmão em determinadas coisas ocultas, mas não é todas as vezes. Eu lembro-me que Deus, num dos exemplos que vai ser dado aqui, Deus revelava os planos militares dos inimigos do Reino do Norte, e o Eliseu entregava toda ao rei do Norte, e o rei, acho que é o rei da Síria, achava que alguém estava sabotando, que estava conspirando. Havia um agente infiltrado do Reino do Norte dentro da comunidade do país da Síria, que sabe que existe isso hoje, né? Espiões que estão no país, que estão na sociedade para roubar informações para levar para outro país. Aí o informante diz, rapaz, não tem espião aqui não, mas tem um homem de Deus lá, que Deus revela o oculto e o escondido. E Deus revelou a ele toda a situação. E meus irmãos, realmente nós não podemos desprezar, né? Mas tem coisa, por exemplo, Eliseu lá na frente, quando Deus usou ele para ressuscitar o morto, a filho da sunamita,
A sunamita veio ao encontro de Eliseu com o coração muito atribulado, muita dificuldade, e o Senhor, ele mandou Geazi dizer assim: vai bem contigo. E ela disse: comigo está tudo bem, mas não estava nada bem. Vai bem com teu marido? Ele disse: meu marido está tudo bem com ele. E vai bem com teu filho? Ela disse: vai tudo bem. Mas ela não contou para Geazi. Mas quando ela chegou lá, ela chorou, né, na presença do profeta, e o Senhor disse para ele: um homem que conhecia os segredos militares, sabia todas as questões, segredos profundos e ocultos, mas Deus não revelou o problema da mulher. Nem toda a ocasião que Deus mostra, é só o que Ele quer. Não é assuntos triviais, não é qualquer coisa, como ele falou aqui. Eu vou orar para Deus, não, é como Deus quer, não é o que você quer, né? É que serve de um propósito, havia um propósito. Então aí depois ele foi orar pela criança que já estava morta, né? E depois Deus fez um grande milagre. Mas ele dá até um exemplo aqui, viu, Duda? O significado dos tecidos do tabernáculo são assuntos triviais. Quem era a mulher do Caim? A irmã dele, uma das irmãs dele. Não precisa nem revelar. Etc. Por aí vai. Isso é mera curiosidade humana. Senão, Deus não quer revelar coisas triviais. O dom de Deus não foi dado para satisfazer as curiosidades do homem. A manifestação sobrenatural desse dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Aqui eu já vou num exemplo bem prático. Eu já estou dando esse aqui, já estou no terceiro subtópico, né? Eu já dei o exemplo de Eliseu, capítulo 6 de Reis. Já vou dar o exemplo de Ananias, porque quando ele diz assim, para preservar a igreja do engano, porque uma das formas do inimigo trazer contrariedades, trazer dificuldades de uma igreja, é enxertar nela a semente do engano. Então o engano é terrível. Por isso que eu dei ênfase à verdade prática. Os dons da revelação divina são indispensáveis para a igreja na atualidade. Por quê? Porque vivemos em um tempo marcado pelo engano. É muito engano, é muitos charlatões, é muitas palavras, promessas de homens que não estão segundo o que Deus diz. E a gente tem que... E aí nós vamos entender que no início da igreja, logo no seu nascedouro, uma semente que foi lançada, um casal tentou usar de engano Ananias e Safira, e aí, irmão, você sabe que, irmãos, eles morreram, porque Deus revelou a Pedro a situação, diz: vocês fizeram isso por baixo dos panos, mas Deus conhece tudo, não adianta se esconder de Deus. E quando ele falou isso, Deus deu uma palavra, e aquele casal, irmão, morreu. Foi um negócio tão pesado que a igreja, o pessoal ficava com medo. Eu vou voltar nessa igreja aí. Claro que não é tudo, Deus não revela tudo, mas ali foi um momento propício, né? Interessante, eles tentaram usar de engano na questão de doar um terreno, isso aí Deus não... O pessoal explora muito esse negócio que as igrejas, né? Deixa eu falar aqui. As igrejas estão interessadas em abrir por causa do dinheiro. Há uma necessidade maior, que é além do dinheiro, a necessidade espiritual, a necessidade da comunhão dos irmãos, né? Quem pensa que pode ser que tenha alguém que esteja pensando no dinheiro, mas hoje tem tantas formas da pessoa contribuir, Pix, pelas contas, não é a questão do dinheiro, é uma necessidade de estar junto. Claro que nós estamos respeitando o momento atual, né? Mas há uma necessidade de comunhão, de adorar. Às vezes a pessoa ficar só em casa, né? Ela precisa de congregar, precisa de estar ali. Claro que tem alguns que têm limitações, têm enfermidades, estão se recuperando. Mas a necessidade espiritual atende a isso aí, né? Então a gente não está só pensando
nessas questões. Então, pensando nisso, Ananias, ele prestou ali uma oferta para querer ser destacado, né? E Deus revelou para Pedro. Pedro nos entregou. Não foi todas as vezes, foi logo no início da igreja, para criar um temor. O propósito era que a igreja gerasse temor dos irmãos. Então, a palavra da ciência foi altamente utilizada. Mas a gente vai já avançar para o terceiro tópico. Ele fala do discernimento. Esse daqui é interessante, viu? Porque, como eu falei, na verdade prática, os dons da revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, porque vivemos em um tempo marcado pelo engano. Nem todo que diz Senhor, Senhor, disse Jesus, entrará no reino dos céus, lá em Mateus. Mas Senhor, no teu nome eu fiz isso, eu profetizei. Tem gente que usa esse versículo aí para dizer que os dons não são atuais, porque os falsos estão usando os dons. Negativo. Tem pessoas que se utilizam dos dons e vivem uma vida de engano, enganando as pessoas, mas não engana a Deus não. Mas pelo fato delas usarem o dom de realizar milagre, profecia, não quer dizer que isso seja eliminado. Isso é atual. Isso não quer dizer que só as pessoas erradas é que usam negativo. Existem pessoas de Deus simples, que não tem muito nome e que Deus usa, né? Interessante é que Deus, ele não quer essa questão do estrelismo, né, na igreja. Às vezes as pessoas se enchem de orgulho porque é conhecido, mas Deus usa, né? Quem Deus usou para revelar a Paulo? Um homem simples, Ananias. O Senhor diz, ó, lá na rua chamada direita tem um homem assim, ele está orando. Você vai colocar as mãos sobre ele, as escamas dos seus olhos vão cair, e você tá, foi tudo bem direitinho. Deus usou Ananias, e Ananias era um homem que não foi muito, nós só vimos Ananias ali. Depois, o nome de Paulo ele é destacado, porque Paulo realmente foi usado por Deus. Mas Deus usou uma pessoa simples para abençoar um verdadeiro profeta, um homem de Deus, que foi o apóstolo Paulo. Então eu estou falando aqui, cada pessoa tem a sua importância, né? Então, irmão, o dom de discernir os espíritos, vamos lá, é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a natureza das manifestações espirituais. A origem e a natureza das manifestações espirituais. Qual é a origem? Nós temos aqui que ver a origem. Discernir é julgar através de distinguir, certo? É o sentido, denota o sentido de penetrar em superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Meu Deus do céu. A verdadeira fonte dos motivos, né? Porque tem pessoas que estão fazendo algo, mas com motivações erradas. Então o discernimento vai descobrir isso. Envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos. Os irmãos lembram daquela passagem, né? Que Paulo... Interessante que o diabo ali falou a verdade, né? Qual foi a verdade que o inimigo falou? Esses homens que anunciam o caminho da salvação são os verdadeiros homens de Deus. Aí, por vários dias, eu acredito que Deus já tinha dado a Paulo o discernimento, mas ele ficou quieto, sabe? Porque deu uma mexida na cidade, que foi tremendo. Aí passou um tempo, Paulo já estava tão... meu Deus do céu, essa mulher fica dando elogio para a gente aqui, mas eu sei que esse espírito, eu sei de onde ele é. Isso não é de Deus, não. Aí Paulo, um dia, determinado dia, Deus, é agora. Aí Paulo usou lá de autoridade e disse... E repreendeu o espírito, que era até um elogio. Era um elogio a Paulo e a Silas. Paulo repreendeu, meu amigo, a cidade entrou em uma situação de crítico. Daqui a pouco as autoridades se levantaram contra Paulo. Paulo foi preso, se levou uma surra. E não foram nem, né? Foi assim uma prisão de súbito, que ele não foi nem ouvido, naquele tempo não teve nem advogado, não teve nada. Vai preso logo.
E Paulo depois diz, não, mas eu sou cidadão romano, não posso ser preso desse jeito não. Aí o povo as autoridades ficaram com medo, porque não se podia tratar um cidadão romano daquela forma. Então, o discernimento ali é um exemplo bem prático sobre essa questão de descobrir se os espíritos, porque tem, ele diz assim, cuja preocupação é proteger dos ataques de Satanás, dos espíritos malignos. Até o inimigo falou até o bem. Então a gente tem que ter o discernimento, porque tem situações aí que o inimigo está até falando bem, né? Falou bem do servo de Deus, mas eles estavam adivinhando, eles faziam adivinhações, mas ali ele estava falando a verdade, né? Então nós temos 3 fontes, eu até falei sobre isso aí. Quais são as fontes das manifestações espirituais? Vocês sabem? Primeira fonte é de origem maligna, certo? Não, eu vou seguir a ordem aqui. Primeira fonte, Deus revela o profundo e o escondido. Existem as manifestações espirituais. Então você vai discernir que aquela situação é de Deus. Amém. Isso aí é a fonte legítima e verdadeira. É essa fonte que você tem que estar apurado. Você tem que ter como se fosse assim um filtro. Tem que ter um filtro. Porque se chegar um irmão aqui, começar a ser usado, aí você, eita Jesus, é de Deus, viu? É de Deus mesmo. Veja bem. Existem pessoas que são usadas por Deus, e nós precisamos ter a percepção de receber a palavra de Deus, a revelação de Deus. Ok, isso aí é certo. Agora, segunda fonte, qual é? O homem. O homem inventa as coisas. O homem inventa as coisas. Tem coisa que o homem fala que não é de Deus, não, mas ele inventou. Ele inventa uma coisa. Não vou dar aqui maus exemplos, mas existem vários exemplos. Mas como eu falei, né? A gente não pode ser direcionado pelos maus exemplos. Tem pessoas que se autopromovem, querendo dar uma de profeta, sem ser. Usa a terminologia, assim diz o Senhor, sem o Senhor ter falado. Como fizeram os profetas falsos do Velho Testamento. E até hoje. Terceira manifestação, de onde é que vem? Aí é o meu exemplo que eu dei da mulher lá, né? O diabo, o inimigo das nossas almas. Ele também promove manifestações como se fosse de Deus. Diz a Bíblia que o anticristo, qual é a característica do anticristo? Ele sentará no trono de Deus, ele quer parecer como Deus, ele quer receber a adoração de Deus. Então, o inimigo ele quer enganar, e uma das coisas, eu vou dizer, o homem é facilmente enganado. Sabia? Se não tiver esse filtro, essa capacitação sobrenatural de distinguir a fonte, ele pode ser enganado. Porque o inimigo, ele camufla, como eu falei aqui. Ele usou uma jovem, falou palavras bonitas. E se o apóstolo Paulo ficasse, não, mas o apóstolo Paulo